E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês já devem estar sabendo, essa parte final do segundo trimestre eu vou levar junto com vocês essa parte de filosofia, esse conteúdo, e eu vou gravar em cima do que a Ilana me passou. Ela falou que vocês pararam nos últimos dois conteúdos, né? Do Leibniz e do Baruch. Então eu vou fazer apenas vou relembrar, né, porque vocês já tiveram, então eu vou relembrar a vocês algumas questões e mostrar que esse conteúdo é um conteúdo muito fácil, muito tranquilo de se entender, para que eu possa marcar com vocês quando nós tivermos uma aula presencial, para que eu possa marcar o conteúdo para a prova. E aí, surgindo dúvidas, desculpa, surgindo alguma dúvida, vocês possam entrar em contato para eu poder tirar essas dúvidas de vocês. Por enquanto, as aulas de História e de Geografia continuam no mesmo dia, e aí a gente só combina de tirar dúvida em dias diferentes desses dois conteúdos. Bom, vamos lá. Então, as monadas em Leibniz. Antes de eu começar a fazer uma parte da leitura, é importante vocês entenderem que esse período, esses dois pensadores, né, esses dois filósofos, eles nasceram num período medieval. Então, isso vai ter uma influência gigantesca na, na personalidade, na forma de pensar, porque eles nasceram e viveram num período em que a Igreja Católica tinha muita força, e justamente por ter essa força, a Igreja conseguia fazer com que esses pensadores se baseassem nas suas crenças. Então vocês vão ver que mesmo sendo como é que eu posso falar para vocês, ideias racionalistas, elas estão embasadas nas teorias, nas crenças do catolicismo, tá certo? Bom, vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer coisa que vocês queiram questionar depois, vocês fiquem à vontade. Então, nessa primeira parte aqui, só vem mostrando um apanhado, vem mostrando a história, né, do Leibniz, onde ele nasceu, onde ele se criou como pessoa, quais foram os seus direcionamentos. Então, isso daqui vocês já viram. Bom, vamos para o primeiro parágrafo para eu poder explicar para vocês. Primeira coisa, o que significa esse mônadas? Mônadas em Leibniz. Primeira coisa que vocês têm que saber que esse significado ele tem a ver com a unidade. Porque Leibniz, ele acredita, e dá para a gente perceber isso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que mesmo ele discordando, mesmo não, né? Ele discordando de Descartes, que tem o pensamento do mundo mecanicista, Leibniz no caso, pensa diferente. Ele pensa, os seus pensamentos são baseados naquela tradição escolástica. Vocês sabem o que é uma tradição escolástica? Bom, como eu estava falando com vocês no início da aula, escolástica vem dessa interferência da Igreja Católica, né? Então, sempre quando vocês ouvirem alguma coisa voltada à palavra escolástica, envolve o conhecimento da Igreja Católica, certo? Por isso que eu falei da Idade Média. Outra coisa importante que eu já comentei com vocês é que ele, no caso Leibniz, ele discorda de Descartes porque Descartes defende um mundo mecanicista, aonde o mundo de concepção geométrica e mecânica das coisas, ou seja, tudo que existe tem uma mecânica. No caso de Leibniz e a sua filosofia, a ideia é de uma dinâmica natural, não como máquina, e sim como uma força viva, ou seja, fala do poder que nós, caso seres humanos e também todas as coisas vivas, têm de poder se modificar e ter as suas atitudes. No caso, o que ele discorda de Descartes é porque Descartes ele utiliza a ideia do relógio.
Tanto é verdade que aqui embaixo, na descrição da imagem, mostra, olha só, o racionalismo cartesiano defendeu a ideia de que tanto o homem quanto o mundo seriam como máquinas, no sentido de que, se conhecêssemos as partes que compõem as máquinas, essa seria possível conhecê-las como um todo. Descartes, inclusive, usou a ideia do relógio para explicar a realidade do homem e do mundo. Assim como um relógio, essa realidade mecânica poderia ser considerada à medida que fosse possível compreender os problemas das engrenagens. Ou seja, ele defende que nós viveríamos, né, porque já passou essa fase, num mecanismo que uma parte dependesse da outra, como um relógio mesmo. Se uma engrenagem quebra, automaticamente todas as outras quebrariam também. Ok? Bom, já na página 27, eu coloquei aqui para vocês, eu até marquei aqui o primeiro parágrafo, deixa eu marcar para vocês poderem ver aqui, ó, que eu acho importante poder fazer essa leitura aqui. Só que essa leitura ela fala justamente da nômade, da nômade não, desculpa, da mônada. E essa mônada, como eu estava comentando no início, é a ideia, e aí vale a pena vocês anotarem, é a ideia que defende que Deus é a força superior e age sobre tudo. Ou seja, é mais ou menos o que a gente escuta nas religiões também. Só que a mônada, ela tem essa ideia defendida pelos filósofos, sendo que a gente está falando, pessoal, de uma filosofia racionalista. Então é importante vocês entenderem que tudo que Leibniz fala, tudo que ele defende, é baseado que tudo acontece de acordo com a vontade da mônada. No caso, a mônada é a força superior que vem a ser Deus. Quer ver? Vou ler aqui para vocês o que eu marquei. Dessa forma, ao compreender que toda a realidade tem como característica uma dinâmica própria, Leibniz concluiu que o universo é então estruturado a partir de uma força, chamada nômada. Eis aqui o ponto central da filosofia de Leibniz. Olha só, hein? A noção de que toda a criação e a dinâmica do existente se constituem por essa força que é única e indivisível. Vale destacar um ponto fundamental da estrutura do universo pensada por Leibniz. Presta atenção nessa parte, pessoal. O universo é concebido à semelhança de um organismo pleno, cujas partes convivem em uma harmonia natural. É harmonia, pessoal. Não é como se fosse um mecanismo, uma coisa mecânica. Não, é uma harmonia. No entanto, resta-nos uma questão fundamental. Como poderíamos nos referenciar a essa mônada una e indivisível responsável por todas as coisas existentes? No caso, para Leibniz, trata-se de Deus. É o que eu falei com vocês. Apesar dele ser um filósofo racionalista, a razão dele está baseada na crença de Deus, que Deus existe, que na verdade a mônada é justamente a ação de Deus e que tudo acontece pela vontade e pelo seu pensamento racional, ou seja, tudo que nós vivemos, aonde nós vivemos, o que nós passamos, tudo isso é com a razão, tá? Não sentimento, sim com a razão e vontade de Deus. Ok? Uma observação importante. Essa eu quero que vocês anotem, por favor. Ela está aqui, ó. Cadê? Página 27. Isso. Para Leibniz, a ideia é que o ser tem a capacidade de perceber que tudo só existe graças a um ser superior, que é o que eu estava falando com vocês. Essa força superior é chamada de mônada, que foi também o que eu comentei. E os outros seres, que seriam mônadas inferiores, no caso, Deus é a mônada superior, e os outros seres inferiores, que nós nos incluímos, são as mônadas inferiores, criadas por essa organização, que é considerada uma organização perfeita. Logo, então vamos lá. Coloquei um logo aqui para poder mostrar para vocês. Ó. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Marquei para vocês também, para vocês poderem ver do que se trata. Por quê? Nessas últimas 5 linhas, esse parágrafo ele acaba falando o seguinte,
ele fala justamente desse sistema perfeito. Por que do sistema perfeito? Porque justamente por isso Leibniz considera que, no caso, as suas ideias são ideias racionalistas, porque não existe, nada vai existir sem causa. Tudo é com a vontade de Deus, olha só. Por esse motivo, podemos afirmar que a compreensão acerca do universo em Leibniz é racionalista, por uma vez que, para o filósofo, nada existe sem uma causa, uma finalidade e uma ordem. Tudo foi previamente estabelecido por uma força inteligente superior, responsável por colocar cada coisa em seu lugar. Ou seja, pessoal, foi o que eu falei antes. Tudo que acontece, todas as colocações que são feitas no espaço, no tempo que a gente possa pensar, tudo, de acordo com Leibniz, é com a vontade de Deus. Tá certo? Então vamos lá, continuando. Essa parte final aqui, essa aqui, ó. Caso vocês queiram dar uma lidinha, vale a pena, porque ela diz o seguinte: e assim, a razão última das coisas devem estar em uma substância necessária, no qual o detalhe das mudanças só esteja eminentemente como em sua origem, isto é, o que denominamos Deus. Então, toda essa parte aqui, quando vocês forem fazer a leitura, ela só vem fortalecer essa ideia de Leibniz sobre a ação de Deus. Tanto é verdade que eu fiz uma observação aqui que eu quero até que vocês anotem, que diz o seguinte: vivemos no melhor dos mundos possíveis, graças à vontade racional de Deus. Isso, pessoal, não sou eu que estou falando. Isso está escrito aí no texto, tá? São as ideias de Leibniz. Então, caso vocês discordem, isso a gente pode conversar depois, tá certo? Bom, está no último parágrafo, tá? Nessa parte aqui, ó. Isso que eu falei, ó. Tá certo? Caso vocês queiram, depois a gente pode discutir. Vamos para a parte final. Vamos falar sobre Baruch. Bom, Baruch também com sua história, né? Como também estava falando com você sobre Leibniz, mas o Baruch ele tem uma grande diferença. O período foi próximo, só que tem uma diferença. Baruch, diferente de Leibniz, inicialmente ele não seguia a religião católica. Porque ele era hebreu, né, espanhol, então ele foi perseguido pela igreja, né, por caso a igreja católica, justamente por não seguir a religião que era impositiva no período, né? Então, olha só, é importante vocês saberem que esse pensador, no caso, o Baruch, ele, no século XVII, ele foi muito importante. E justamente por isso que vocês estão estudando ele. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Primeira coisa que vocês têm que entender: qualquer ideia contrária à igreja naquele período era entendido como heresia, né? Era um pecado. E a única forma de limpar o espírito desse pecador era através da captura, e depois da captura, a fogueira, porque o fogo limpava o espírito. Só que ele não foi excomungado, não foi condenado somente pela Igreja Católica, não. Ele também foi condenado ou entendido como herege pela Igreja Judaica. Então, por quê? Vamos lá. Por que ele foi considerado assim? Primeiro ponto. Primeiro ponto, ele não é muito polêmico, mas no segundo vocês vão ver que ele é bem polêmico. Então, eu fiz um resuminho aqui para vocês, vai ficar bem menor para vocês poderem entender e mais fácil. Então, olha só. O primeiro ponto aqui na página 30, ele diz o seguinte: Deus, infinito e eterno, responsável por todas as coisas existentes. A ideia, nesse caso, pessoal, defende que o universo está contido em Deus. Vou até mostrar para vocês aqui, na imagem, esse símbolo aqui, ó, que vocês veem, universo, aqui, ó, e esse Czinho aqui com as pontas mais alongadas, é um sinal de estar contido. Então, justamente para Baruch, ele defende que o universo está contido em Deus, ou seja,
Deus é tudo. Ele não é o criador. Ele está em tudo. E aí é onde começam a surgir vamos dizer assim, as ideias contrárias da igreja, porque a igreja, no caso, ela defende que Deus criou o mundo. E na verdade, Baruch, ele defende que Deus é tudo, que tudo que nós fazemos parte, no caso, desse corpo de Deus. Então, olha esse segundo ponto, que diz o seguinte: as coisas que existem não foram criadas por Deus. Todas as coisas são partes de Deus. Ele é o próprio universo. Então, a observação importante desse ponto 2, pessoal, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse ponto 2 é justamente falando sobre isso. Tanto é verdade que eu quero que vocês anotem até uma observação que está no meio do texto, que diz o seguinte: esse pensamento se divide em imanentismo e panteísmo. Agora, o que é isso? Olha aqui, ó. O imanentismo, ó. Imanentismo divino. O que significa? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Consiste aqui, ó. Então, vamos lá. O imanentismo divino, do latim in manere, no qual significa de forma conjunta existir ou permanecer no interior. Segundo o filósofo, no caso Baruch, consiste em dizer que Deus é inseparável e implicado em toda a realidade. É só para fortalecer aquela ideia de que todo o universo, tudo que existe, faz parte do corpo de Deus. Já segundo a ideia do panteísmo, deixa eu marcar para vocês poderem ver, fica mais fácil, né? Tá aqui, ó. Então, olha só. Já no panteísmo, que foi o segundo tópico que eu falei que tinha, diz o seguinte: o panteísmo, consequência do imanentismo, afirma que tudo o que existe deve sua existência a Deus e, em uma última análise, se identifica com Deus. Deus é, assim, um ser imanente no mundo, a natureza, e não um ser exterior e transcendente. Ou seja, está falando que tudo que nós fazemos, qualquer área que nós formos, qualquer lugar que nós formos, nós vamos estar fazendo parte desse ser, no caso de todo o universo, né, que vai estar dentro do corpo de Deus. Bom, um ponto para discussão é o seguinte, pessoal, com a igreja. Lembra que eu falei com vocês que a igreja começou a perseguir o Baruch? Porque essa ideia de que o espaço, o universo é Deus e que não foi criado por ele, no caso, né? Ou você cria ou você é. No caso, a Igreja Católica defendia que Deus criou o espaço, criou a Terra, criou tudo que existe nele. No caso, no nosso sistema, né? Nesse caso, o Baruch já defende que o próprio universo é Deus e que cada partezinha é um elemento desse corpo. E foi justamente onde a igreja começou a persegui-lo. Tanto é verdade que ele teve que fugir, né? Ele saiu da Espanha por causa disso. E aí, quando eu falei imanente, alguns de vocês não devem saber o que significa. Na verdade, esse imanente significa inseparável, tá? Então, fala justamente dessas questões, por fazerem parte de um corpo único, elas não serem inseparáveis. Lembrando a vocês, caso surja alguma dúvida, é só vocês me comunicarem depois que a gente conversa. Até porque esse conteúdo eu vou ter que fazer na prova, né? Vou ter que aplicar na prova para vocês. Então, olha só esse primeiro parágrafo da página 32. Eu quero que vocês marquem ele, porque eu marquei aqui e vale a pena. Olha só. Fica evidente para nós que tal posição adotada por Spinoza, no caso Baruch, né, não só foi ousada para sua época, como também não foi bem acolhida, tanto no interior da comunidade judaica, que era de onde ele vinha, quanto das outras denominações religiosas, no caso, principalmente a Igreja Católica. Tal ousadia promoveu no pensamento moderno uma nova perspectiva que até então era desconhecida. Esse foi o problema da igreja, porque a igreja estava acostumada a lidar
com os seguidores sem questionarem. A partir do momento que um pensador, um filósofo, gera uma nova ideia e essa ideia começa a ganhar força, outros questionadores formam outros questionadores que começam a questionar a igreja. E aí isso vira uma bola de neve. Tanto é verdade que para ele não devemos, para ele no caso Baruch, né, não devemos nos apoiar na religião nem em crendices irracionais, mas na razão como forma de buscar compreender nossa realidade e orientar nossas ações. O que ele está dizendo? Olha como isso é sério. Ele está dizendo que esses seguidores, esses religiosos, a população em geral, não tem que seguir uma religião, independente de ser católica ou não, mas naquele período era, judaica, seja o que for, independente da religião, se você não concorda, você tem que questionar sim. E é justamente esses questionamentos à religião ou às religiões do período que começam a gerar esses problemas de imposição, por exemplo, da bruxaria, porque era contrário à igreja, tá certo? Bom, vou mostrar para vocês aqui o penúltimo parágrafo, é o último conteúdo de hoje, e aí diz o seguinte: nesse penúltimo parágrafo aqui da página 32, fala o seguinte: ora, se o universo é razão, no seu sentido mais pleno, somente pelo caminho do pensar vamos entendê-lo. É justamente o que eu estava falando com vocês. Não adianta você seguir uma religião, seguir uma ideia que você não concorda, só para poder dizer que você tem um direcionamento ou que Deus vai te salvar. Esse pensamento cai por terra quando o Baruch começa a espalhar essas ideias. Tanto é verdade que, assim, para agir de maneira ética, buscando viver nossa liberdade como seres humanos, devemos nos orientar pela razão. Por que ele fala isso? Porque o período em que ele vivia, e aí está a dica para essa matéria filosofia, o oitavo ano, a dica é que vocês entendam, compreendam de que eles viveram num período em que a igreja era muito intensa. A igreja se colocava como poder, era um estado praticamente teocrático, porque juntava o poder dos reis junto com o poder da religião, no caso da igreja católica, né? Então era praticamente a mesma coisa, a religião e poder. Então acabava formando um estado teocrático. E é justamente contra isso que Baruch acaba falando que essa população mais abastada, que eles tinham que ter esse conhecimento, que eles tinham que viver pela razão. Então fica aí a dica para vocês. Qualquer dúvida que venha a aparecer, é só, no caso do conteúdo, é só vocês entrarem em contato comigo. Essa gravação é só para a primeira semana. E aí, nas próximas semanas, a nossa aula vai ser ao vivo. Ok? Um abraço a todos.